elevado potencial e grande envolvimento com áreas do conhecimento humano de forma isolada ou combinada. É o que apresentam, segundo a resolução do Conselho Nacional de Educação, os indivíduos com altas habilidades ou superdotação. O atendimento pelo poder público a essas pessoas enquadra-se àqueles prestados no âmbito das políticas públicas de educação especial. Como será que esses estudantes são atendidos? Mato Grosso do Sul está preparado para isso? Vamos descobrir um pouco mais sobre esse tema, que é pouco falado, a partir de agora, nesta edição do MS em Pesquisa. Os termos altas habilidades e superdotação não são tão antigos, e apesar das crianças em sala de aula com essa característica sempre estarem por lá, os estudos em torno desse tema também são bem recentes no país, feitos a partir dos anos 90, enquanto outras áreas de educação especial são alvo de estudo há décadas no Brasil. Um estudo feito na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul investigou não só o histórico de pesquisas no estado, bem como a forma com que professores lidam com esses estudantes. Mas o que nós percebemos ainda nas pesquisas que são desenvolvidas nesse campo é que a escola ainda não está preparada efetivamente para desenvolver um trabalho que atenda às necessidades educacionais dos estudantes. Por isso é importante a pesquisa, por isso é importante o estudo e por isso é muito importante a formação de professores para que atenda esses alunos no sentido de entender as suas habilidades, proporcionar a esses alunos um enriquecimento curricular, que é fundamental. O conceito adotado é daqueles estudantes, jovens, crianças, né, e até adultos, que têm um elevado potencial observado, né, acima da média, seja no desenvolvimento de atividades acadêmicas de maneira geral ou algumas habilidades específicas em uma determinada área do conhecimento e do desenvolvimento do aluno. O mesmo tratamento aos estudantes em geral, se oferecido também àqueles com altas habilidades, pode inclusive gerar um atraso no aprendizado, já que a necessidade deles é bastante diferente daquela normalmente oferecida. Veja bem, a escola, tradicionalmente, historicamente, ela vem desenvolvendo uma pedagogia que é homogênea. Essa pedagogia homogênea, ela não consegue atender as diferenças. Então, aquele estudante que tem uma habilidade acima da média, ele pode desenvolver uma série de comportamentos que muitas vezes são entendidos pela escola como um desajuste, por exemplo. Os estudos e as pesquisas que são desenvolvidos na área da educação dos estudantes com altas habilidades, eles são fundamentais para a escola poder entender como é o desenvolvimento desse aluno e quais são as estratégias pedagógicas para desenvolver um trabalho pedagógico que atenda às necessidades educacionais desses alunos. Os indícios do estudo. Os professores de Mato Grosso do Sul não estão preparados para receber os alunos. A pesquisa, fruto do mestrado profissional da UEMS, propõe um plano de ação para que o poder público lide com esses estudantes, um passo para o futuro da educação sul-mato-grossense. Então, o professor, ele precisa ser ouvido e é preciso dar voz ao professor no sentido de conhecer as realidades que são desenvolvidas na escola. E quando você ouve o professor, né, suas angústias, suas necessidades, você tem possibilidade, por exemplo, de pensar em ações que vão subsidiar o trabalho desse professor e, consequentemente, melhorar a educação desses alunos. Nesse caso específico desse projeto, há uma proposta de uma formação de professores no modelo, usando um modelo e uma estratégia de envolvimento do professor e o constante acompanhamento do trabalho pedagógico. Eu conheço, né, da Secretaria de Estado de Educação e a abertura que nós temos tido para os projetos de intervenção do mestrado profissional, acho que é uma proposta perfeitamente viável. Além disso, uma pesquisa, ela sempre abre novas portas, né, para outras pesquisas. Então, a produção do conhecimento na área de altas habilidades, com essa pesquisa, ganha fôlego.
Graduado em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em Educação Especial também pela UFMS e mestre em Educação pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Rosemary Nantes Ferreira Martins atuou por 8 anos no Núcleo de Atividades para Altas Habilidades e Superdotação, o NAS, aqui em Campo Grande, e hoje é técnica na Coordenadoria de Políticas Públicas para Educação Especial na Secretaria de Estado de Educação. Professora Rose, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Obrigado a você, Tiago, por trazer e fazer esse convite a mim. Bom, quando a gente fala de altas habilidades e superdotação, qual que é o primeiro registro que você tem aqui no Brasil? Então, segundo pesquisas já realizadas nessa área, há 3 publicações na década de 1930 que já se referia a alunos, naquela época, chamado de supranormais. Então, como era esse atendimento e que se falava sobre esses estudantes. Após esse período, a gente pode ver também que a Pestalozzi do Rio de Janeiro, ao receber os alunos e fazer as avaliações, identificou 6 crianças com altas habilidades. Na época, superdotados, que era o termo que se usava na época. E eles passaram a atender esses alunos, porque eles faziam parte de um público fora do que a gente pode chamar de crianças sem necessidades especiais, crianças que têm e apresentam necessidades educativas. Então, a Pestalozzi fez esses atendimentos e esses relatos e esses registros. E, professora, desde quando houve esse primeiro diagnóstico lá no Rio de Janeiro, que houveram esses primeiros casos, desde a primeira vez, sempre foi percebida a necessidade de que esses alunos deveriam ter um atendimento um pouco diferenciado, não sei se esse é o termo correto que eu posso usar, se comparar os alunos, para que eles pudessem desenvolver as suas habilidades? Toda nação, todo país, toda nação pensa nesse potencial. Então, são pessoas que apresentam facilidade de aprendizagem numa área do conhecimento. Então, se nós colocarmos essa perspectiva de universalidade, nós podemos ver na história da humanidade essa identificação desde a época da China, da Grécia. Eles buscam descobrir pessoas que apresentam facilidade e pensamento mais profundo, vontade de ter mais conhecimento. Então, isso proporciona que a educação se coloque à disposição das necessidades desses estudantes, porque eles buscam algo mais, além daquilo que eles, poderíamos dizer assim, da grade comum da escola. Então, eles aprendem com muita facilidade e eles querem esse desafio, algo mais profundo. Bom, partindo disso, agora puxando para a pesquisa que a senhora desenvolveu lá na UEMS, eu vi até que a senhora trouxe a dissertação. Qual que é o título dela? Educação escolar de estudantes com altas habilidades e superdotação na perspectiva dos professores. A que ela se propôs? Quando eu pensei na questão escolar dos estudantes, eu percebi como é que esses estudantes estavam sendo atendidos em sala de aula. Como o professor fazia o atendimento de um estudante já identificado com altas habilidades, que estratégias didáticas, pedagógicas, ele estava utilizando para atender o estudante dentro da sala de aula. E isso tem um pouco a ver também com a trajetória da senhora enquanto professora. A senhora já há bom tempo também está vinculada à Secretaria de Educação, né? Eu estou vinculada à educação especial há bastante tempo. Então, eu tenho interesse em altas habilidades desde 98. Então, desde 97, 98 para cá, eu tenho buscado obter mais conhecimento sobre a área das altas habilidades. Porque realmente, dentro do público da educação especial, são as pessoas, as crianças e os adultos que, em geral, se imagina que vá bem. Dentro do público da educação especial, se imagina que deficiência intelectual,
qualquer outra deficiência, transtorno de espectro autista, tem necessidades e algo a ser complementado. Quando nós falamos de altas habilidades ou superdotação, em geral nós escutamos, mas esse aluno já vai bem. Então é uma ideia muito generalista sobre isso, sem perceber que um estudante com altas habilidades de superdotação também tem necessidades educacionais. E o que isso muitas vezes acarreta? Estudantes entediados em sala de aula, estudantes que acham enfadonho estar na sala, e aí eles começam a abandonar a escola. Escolas de periferia em que esses alunos estão matriculados, ou mesmo de áreas que tem muita, como diria... Mais centrais, talvez? Não, mais periféricas, em que as situações e as condições levam as crianças e as famílias a buscarem outras opções. Então, eu posso relatar, por exemplo, no Rio de Janeiro. Crianças com essas habilidades, essa facilidade de conhecimento, elas são desafiadas por quem? Elas são desafiadas pelo tráfico. Então, o que muitas vezes acontece? A criança acha a escola enfadonha e vai achar o desafio fora da escola, ocorrendo que ela abandona o ensino regular e adentra o âmbito da criminalidade. Juntando toda essa carga de experiência, de observação que a senhora foi acumulando ao longo do tempo, junto com essa proposta de pesquisa que a senhora falou há pouco, dá para a gente pontuar algumas das principais descobertas na dissertação? Bem, a principal descoberta, uma delas, é que os professores entendem que esses alunos precisam de algo mais. Então, eles buscam, de alguma forma, fazer algo pelo estudante. Só que isso fica muito a critério do professor. Então, ele pega esse aluno e coloca ele para ajudar outro colega. Ou então, ele traz mais atividades do mesmo. Então, eu percebi, né, junto com a minha orientadora, que havia um vácuo nessas orientações diretamente às atividades a serem desenvolvidas em sala de aula para estudantes identificados com altas habilidades. Então, haver um direcionamento de quais as estratégias seriam as melhores para trabalhar com o estudante. E aí, nós nos colocamos uma proposta mesmo de orientação de um planejamento mais individual para esse estudante, para que seja norteado quais estratégias seriam as interessantes e adaptadas a ele. Essa proposta dentro da dissertação. Está dentro da dissertação. Bom, mas falando dessa questão, a senhora citou que alguns professores levam atividade extra, levam alguma outra coisa. Isso vai um pouco da falta de acesso à informação desses professores, que recorrem a um conhecimento que ele foi adquirindo ao longo do tempo, ou um empirismo que ele acha uma solução mais local, que ele tenta resolver ali mesmo, sem buscar suporte dos próprios governos ou de uma literatura? Sim, tem muito mais a ver com a experiência dele do que de algo mais que está sendo feito em relação ao professor. Então, nós percebemos que um encontro mais constante, um suporte um pouco mais frequente ao professor poderia solucionar essas dificuldades em estar atendendo às necessidades do estudante em sala de aula. Bom, essas necessidades que a senhora identificou, que talvez são as soluções tentadas são o auxílio a um colega, botar esse aluno para auxiliar um outro colega, ou fazer uma atividade extra. Se eu partir de um princípio de que ela não é suficiente para atender a necessidade desse aluno em ser atendido em toda a sua amplitude que ele precisa, isso vai, creio eu, pelo que eu entendi, vai gerar um déficit no processo educacional dele. E esse déficit na frente ele pode gerar algum prejuízo para a carreira acadêmica desse estudante, para os estudos dele de forma geral? O que talvez não venha acarretar um déficit na carreira. O que pode acontecer é a gente vai perdendo algo... como o estudante
tem muita facilidade em aprender as noções básicas do conteúdo da sala, ele fica um tempo ocioso. Então, ele vai achando que tudo é muito fácil. Então, ele não tem o desafio da rotina e da disciplina do estudo. E isso pode acarretar um problema lá no ensino médio. Já que é tudo muito fácil, então eu não preciso sentar muito tempo para estudar. Eu não preciso ler muitas coisas. Então, não é porque no ensino fundamental, por exemplo, ele teve facilidade, que ele vai chegar no ensino médio e vai encontrar a mesma facilidade. Pode até ocorrer, Tiago, mas o que pode também ocorrer? Esse estudante não cria o hábito do estudo. Porque é tudo muito fácil. Tudo muito fácil. Então, ele vai fazer uma pesquisa, por exemplo, no ensino médio. Eu vou fazer isso na véspera. Então, sai uma coisa sem muita profundidade. Ele não adquire os hábitos do estudo. Ele cria a ideia que a gente tem encontrado muito, essa é minha opinião, eu acho que é isso. Então, perde principalmente as questões que a gente chama de iniciação científica e que no ensino médio, no ensino superior, se chama pesquisa. Então, a iniciação científica pode se iniciar mais cedo. Levanta-se uma hipótese, busca-se artigos, autores mais profundos, argumentos, para o aluno saber argumentar, poder escrever seus pensamentos. Então, o que nós encontramos a escola se torna, para ele, enfadonha, fácil de lidar, pode trazer, talvez, para a escola, se o aluno ele não tem muita paciência, né? Em geral são os meninos, aí ele anda a sala como um todo, perturba o andamento da sala, se torna um líder da turma, mas não um líder bem desejado, não está alinhado à escola, e aí pode trazer problema para a escola. Tudo isso a gente encontra quando o estudante ele não tem esse bom encaminhamento. Entendi. Bom, tem bastante coisa para a gente conversar ainda. No próximo bloco, nós vamos saber como a professora Rose conduziu a sua pesquisa de mestrado. Daqui a pouco. Pensando em quem tem deficiência física e mobilidade reduzida, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul melhorou suas dependências e investiu na comunicação para a inclusão. Rampas com corrimões em braille facilitam o acesso dos cadeirantes e cegos. Quem não enxerga pode usar pisos táteis como guias aos 2 plenários, saguão, banheiros e elevador. Bebedouros e banheiros adaptados, rampa no plenarinho, assentos especiais no plenário e escadas sinalizadas são realidade. No estacionamento, a reserva de vagas atende a quem precisa. O telejornal Legislativo Visual, apresentado por intérpretes de Libras, aproxima a comunidade surda da TV Alemes. Já o site da casa oferece recursos que otimizam a navegação para os cegos e surdos. Esse é o programa Lemes Acessível, mostrando que não tem progresso sem acesso. Bom, um dos principais passos da pesquisa, pelo que eu percebo, você talvez possa concordar comigo, é o método, né? A maneira com que a gente vai conduzir os trabalhos. No desenvolvimento do trabalho da senhora, por quais métodos a senhora optou? Eu optei por fazer uma entrevista semi-estruturada e análise de documentos. Em Campo Grande, nós temos o Núcleo de Atividade de Altas Habilidades e Superdotação. O NAS. O NAS. E ele faz uma identificação, a orientação e o atendimento a esses estudantes. Eu busquei encontrar os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Por que eu escolhi os anos iniciais do ensino fundamental? Porque para atender o estudante em sala de aula, nós temos apenas um professor, ele é o responsável, que a gente chama do professor regente. Então, ele conhece todos os alunos, ele não vê o aluno, a turma, pelo prisma dele de matemática, ciência ou qualquer outro, ele vê pelo prisma pedagógico, como é que é o desenvolvimento do estudante. Então, eu fui em busca de
pegar a lista dos estudantes do ano de 2018 e selecionei todos os estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. E eu encontrei três estudantes identificados. Talvez isso tenha chamado a atenção. Por que tão poucos estudantes? Porque a rede estadual, ela tem como prioridade anos finais e ensino médio. E aí esses estudantes acabam ficando um pouco mais restrito a um grupo pequeno. E eu fui em busca desses professores na escola, me apresentei, fiz a entrevista e gravei. E também solicitei o planejamento. O planejamento foi solicitado na perspectiva de que se esse professor afirmasse, não, eu realmente elaboro, planejo para que esse aluno faça algo diferente, eu iria até o planejamento escrito dele para poder averiguar o que foi que ele já tinha planejado. E também fiz a pesquisa de entrevistar os técnicos do núcleo que acompanhavam esses professores, que faziam as orientações e o acompanhamento aos estudantes. Então, eu peguei tanto as informações dos professores regentes, quanto dos técnicos também. E partindo até das entrevistas associadas à análise documental que a senhora fez, como que, falando das entrevistas, né, que ela também é um método científico, Sim. Como que ela contribuiu para as análises que a senhora fez em seguida? Os professores, eles foram bem solícitos em responder. Eles acharam interessantes e demonstram que, primeiro que eles nunca haviam, antes de ter esse aluno com altas habilidades, eles nunca tinham ouvido falar sobre altas habilidades. Então, eles passaram a saber o que é altas habilidades a partir do momento em que o estudante foi identificado na turma deles. Então, isso foi repassado para eles. Olha, você tem um aluno na sua sala com altas habilidades. E aí, eles passaram a perceber se havia necessidade ou não de algo mais. Bom, a senhora falou até que os professores muitos não tinham tido contato até com o termo, né, altas habilidades de superdotação. Eu acredito que seja um reflexo disso da pesquisa também, que o tema deve existir poucas referências, acho que até a nível nacional e principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, deve existir poucos pesquisadores interessados nisso. Considerando esse cenário, foi difícil dar base para a pesquisa, criar um referencial teórico para a senhora desenvolver todo esse trabalho? Foi difícil, porque o meu referencial, quando eu fiz o meu levantamento de publicações, eu datei o período de 2007 a 2018. 2007 poderia dizer que é um marco, porque a criação do Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação em âmbito nacional foi feita em 2005 e 2006. Então, foi um dos últimos projetos de implantação do MEC em relação à educação especial. Então, foi criado o Núcleo de Altas Habilidades em todo o Brasil, em todos os estados. Então, eu pus esse referencial 2007 a 2018 na perspectiva de recolher realmente pesquisas do que foi já realizado pelos NAS, do que foi realizado pelos outros teóricos. E eu achei 15 publicações. Em 9 anos, 2007 a 2018, 11 anos, 15 publicações. E são 3 teses, 9 dissertações, enfim, falando sobre metodologias que poderiam ser utilizadas em sala de aula para atender estudantes com altas habilidades. Nesse cenário, como que um orientador pode ajudar o pesquisador? Então, a minha orientadora está de parabéns, né? Ela foi muito tranquila, ela aceitou o desafio, porque podemos dizer que na Universidade Federal nós temos 2 pesquisas na área de altas habilidades.
E na UEMS ela está sendo mesmo, abrindo bastante as portas para altas habilidades. Ela está sendo assim, aceitando a ideia de realmente ser a estimuladora. E a UCDB também tem aberto suas portas. Eu acredito que isso ocorreu até pela implantação do núcleo de altas habilidades, que é um campo que, ao estruturar um atendimento, nós abrimos um campo para estudos científicos realmente. Então, a gente já tem um público, a gente já tem um período que a gente já andou de formação de professores, de orientação aos professores, nós já temos um cabedal de como é feita uma avaliação para esse público. Então, nós temos bastante base para uma questão científica mesmo. Bom, a gente falou um pouco dessa escassez de referencial teórico, e na avaliação da senhora, a gente sempre escuta aqui no MS em Pesquisas, os pesquisadores eles relatam algumas dificuldades no desenvolver do seu trabalho, né? Seja o tempo, seja a dificuldade até imposta pelas fontes, no caso das entrevistas, às vezes há um bloqueio, há uma dificuldade em ter acesso a documentos, que pelo menos nesse ponto parece que eu não vi tantas dificuldades. A senhora passou por alguma dificuldade semelhante, alguma outra dificuldade no todo o processo de pesquisa que a gente possa citar? A gente, quando você pega entrevista e tem os dados, ele acaba te direcionando, os dados te direcionam, né? Não são as perguntas, mas são as respostas. São as respostas que te dão pistas. Quando eu comecei, meu objetivo era levantar quais eram as estratégias pedagógicas que os professores usavam. E eu terminei e eu não tinha essas estratégias. Eu não tinha o levantamento porque eles não usavam. Então, eu tive que, como que eu poderia ter, né, esse objetivo inicial? Então, eu coloquei que o professor, ele está dizendo, tanto é que é na perspectiva dos professores. Então, às vezes, a gente busca a informação e os dados nos dá outro caminho. Então, não é que o objetivo não foi alcançado, é que a realidade se mostrasse... A realidade não me respondeu. Bom, mais um bloco encerrado. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre a pesquisa e também o futuro que ela reserva para a ciência. Até daqui a pouco. Garantir qualidade de vida aos servidores para trabalharem motivados e faltarem menos é uma das bandeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no programa Lemes Legal, focado em 3 projetos. No Segunda Legal, funcionários da Lemes participam de cursos e oficinas para qualificação profissional. Muitos agora sabem sobre a elaboração de emendas, processo de licitação, direito administrativo e até a respeito da influência da criminologia na produção legislativa. Para reduzir o estresse e cansaço mental dos servidores, no Sextou na Lemes são realizadas ações ligadas à alimentação saudável, prática de exercícios, meditação, roda de conversa e educação financeira. Já no apoio legal, atendimento psicológico oferecido no parlamento para evitar casos de depressão. Servidores incentivados produzem mais e faltam menos. Isso é muito legal. Bom, uma das principais funções da pesquisa, pelo menos também pelo que eu vejo, ela é promover mudanças positivas na sociedade, né? E a senhora falou no começo, a senhora chegou a, com base na realidade percebida, dar uma proposta de ações no âmbito da educação especial, mais especificamente para os estudantes com alta habilidade ou superdotação. Que, de maneira geral, que propostas são essas? Bem, a nossa deliberação, nós temos uma deliberação da educação especial que foi publicada agora em dezembro de 2019, que é a 11883. Ela delibera e ela coloca que todo o público da educação especial tenha que elaborar um plano individual para o acompanhamento. Ela não diz quem do público, ela diz que todo o público da educação especial. Então, nós já temos bem elaborados um plano individual para estudantes com deficiência intelectual, paralisia cerebral, transtorno de espectro autista. E a minha proposta é
um plano individual para os estudantes com altas habilidades de superdotação. Esse plano não foi elaborado por mim. Como o NAS, que atualmente agora é CEAN, né? Centro de Atendimento a Estudantes com Altas Habilidades, tem como base teórica o professor e pedagogo Joseph Renzulli, norte-americano. Nós temos todo um embasamento teórico, tanto para a identificação como para o atendimento. E ele elaborou um plano individual. Então, esse plano individual colocado em ação, ele vai auxiliar muitos professores a saber quais são as metodologias, de que forma esses estudantes serão atendidos. Porque não basta que um estudante seja identificado com altas habilidades, que venha uma receita pronta. Cada estudante tem suas características, sua forma de aprendizado, seus interesses, e a partir desse perfil de estudante, nós podemos elaborar, então, um plano individual para que ele possa ser atendido em sala de aula. E a gente pode esperar que esse plano ele possa auxiliar, provocar os estudantes a desenvolverem melhor as suas habilidades? Eu acho que sim, mas tudo que a gente coloca, eu tenho essa percepção, tudo que você coloca em ação, ele tem que ter um acompanhamento metodológico. Então você vai, coloca em ação, funcionou, não funcionou, o que foi que precisa ser melhorado? Porque ele vem de uma realidade norte-americana. Nada impede, e até mesmo Renzulli coloca que cada um dos seus instrumentos tem que ser adaptado à realidade do lugar. Então a gente vai, aplica, não funcionou, isso aqui não deu certo, a gente precisa adaptar melhor, melhorar essa parte. Tudo isso é uma construção nossa, da nossa realidade, mas essa é a proposta de trabalho, colocar esse plano educacional individualizado em ação. Você acredita na expansão desse tipo de atendimento por meio do NAS, que agora é o CEAN, né, aqui no estado? Acredito e muito. Nós temos um NAS em Dourados, que atende a cidade de Dourados, e o nosso objetivo é fortalecer o atendimento por meio de formações de professores, instrumentalização desses acompanhamentos. Nós temos salas de recursos, que é um atendimento educacional especializado também em Dourados, em algumas cidades do Sul. E a nossa intenção é aprimorar a formação do professor por meio de EAD, fazer uma formação à distância, para que esse conhecimento chegue a toda a população o mais rápido e com mais segurança possível. Ok. Futuro do tema, a senhora acha que esse tema ainda tem muito a mostrar? Ou mudar a pergunta, doutorado, uma outra pesquisa que a senhora vai fazer, o que dá para pesquisar daqui para frente, já feitas as considerações que a senhora fez na dissertação? Bem, além de colocar em ação esse plano individual, eu penso muito no atendimento educacional no ensino superior, porque nós vemos, e há um estudo, um envolvimento de várias universidades na questão da inclusão da educação especial no ensino superior. Nós vemos estudantes com síndrome de Down, transtorno de espectro autista, paralisia cerebral, alcançando o ensino superior. Então, nós temos divisão de inclusão nas universidades. E a gente tem que pensar que também o estudante com altas habilidades precisa ser atendido nesse espaço, porque muitos estudantes têm chegado ao ensino superior sem a identificação. É diferente de um estudante com transtorno de espectro autista que às vezes chega no ensino superior já identificado com algum tipo de atendimento. E nós temos estudantes, pessoas com altas habilidades na universidade que ainda nem foram identificados. E eles precisam e merecem e têm direito ao atendimento educacional. Esse é um tema que a senhora pegaria para a senhora? Eu pegaria. É um tema que eu tenho muito interesse. Bom, professora, é isso. Eu gostaria muito de agradecer pela participação da senhora e parabéns pela pesquisa. Obrigado, Tiago. Eu quero agradecer o seu convite, porque isso também é uma forma de difundir o tema. Bom, muito obrigado. E você pode acompanhar essa e todas as outras importantes pesquisas feitas aqui no estado e que nós sempre falamos
aqui no MS Pesquisa ao longo da programação da TV Assembleia, também na TV Cultura e também no YouTube. Por lá, se você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS, a sigla mesmo, que uma playlist do canal contém todas as outras edições aqui do programa. Tchau!